nome dele. Eu não vou dizer um certo sentimento, porque a própria palavra diz isso. Eu estou sendo até generoso nessa noite. Porque se nós olharmos para a carta aos Hebreus 11:6, vai dizer que todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se é para orar, eu preciso acreditar. Se é para seguir, eu preciso acreditar. Sabe, não adianta eu só falar que acredito, mas na postura eu não acredito. Sabe, na posição eu não acredito. Na forma de agir, na forma de andar. E no comprometimento eu ajo como alguém que não acredita. João 3,16, tem algo interessante aqui. Vai falar do amor de Deus, sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, mais uma vez, crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para ter vida eterna precisamos crer que Ele é nosso autor e consumador da nossa fé. Novamente a fé está entrando em ação. Mas pastor, já foi pregado nesse público que às vezes a fé falha e a graça te carrega, é claro. A graça é algo que nasce do coração de Deus em relação a nós. E a fé, o próprio Deus gera no nosso coração em relação a Ele. A graça de Deus e o amor dele é maior do que a nossa fé, com certeza. Mas tem questões que para quebrarmos cadeias, tem questões que para sairmos da frieza, da zona de conforto, vamos precisar acreditar, né? Até quando ninguém mais acredita. Sabe, tem momentos que o próprio Cristo ele se retirava do meio do povo. Ele estava ali, ele ensinava, ele orava, ele mostrava, mas ele se recolhia para buscar em secreto. Tem momentos da nossa vida que as pessoas não vão acreditar naquilo que você está falando, ou na visão que Deus te deu, ou simplesmente não vão entender aquilo que Deus tem para você. É o momento de você crer. Precisamos crer que Deus é poderoso para fazer. Porque o que acontece aqui é o Senhor já chegando a Moisés e falando para ele: até quando meu povo vai me provocar? Porque não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que isso aqui acontece. O povo é escravo durante 400 e poucos anos no Egito. José desce. Sei que alguns aqui conhecem a história de José. O povo desce, vem o pai, vem os irmãos, o povo se multiplica, se levanta, o novo faraó, o novo governante não conhece a Deus. E o povo fica escravo. E a Bíblia vai dizer, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que o próprio Deus vai dizer assim: olha, eu vi o sofrimento do meu povo e desci para livrá-los. Ele mesmo veio. Ele vai fazer uma promessa de uma terra que emana leite e mel. Ele vai fazer uma promessa de tirar o povo da escravidão para a liberdade. E o problema aqui, quando o povo, mais uma vez, cede, é que eles estão indo contra a própria palavra que Deus colocou sobre a vida deles. Isso aí é complicado. Porque quando Deus diz algo a nosso respeito, nós precisamos crer que Ele é Deus, naquilo que Ele falou. E eles ali estão negando a palavra do próprio Deus, que o próprio Deus colocou sobre eles. Deus liberta, cai saraiva e fogo dos céus, a água vira sangue, tem praga de tudo que é jeito. Ele arrebenta com o Egito, com poder e autoridade, ele vai usar Moisés, o mar se abre. O povo tinha prova sobrando de que Deus é Deus, de que Ele é poderoso. Eu acho que nós estamos aqui adorando, glorificando o nome do Senhor, e tem cristão aqui com prova de sobra de quem é Deus, e que Ele é poderoso. Mas com todas esses sinais, com todas essas maravilhas que Deus fez, o povo ainda duvidou dele, novamente. E o termo é: até quando esse povo me provocará, não acreditando em quem Ele é. Sabe, irmãos, eu quero te levar à reflexão de quantas vezes Deus já não te livrou. Eu só quero te levar à reflexão desta noite de quantas vezes Ele já não entrou com providência na sua vida. De quantas vezes Ele já não te levantou. As que você sabe, fora as que você não sabe, dos livramentos de morte,
dos livramentos de enfermidades, dos livramentos de bocas que se batem a teu respeito, Deus entrando com providência, de injustiça, Deus entrando com providência. Quantas vezes ele já não se levantou? Acho que nós temos aqui motivo de sobra para continuarmos acreditando no nome dele. Não só pelo que ele fala, mas pelo que ele é, pelo que ele representa para nós, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Nós temos provas de fato sobrando, provas infinitas de que ele é poderoso para tratar de todas as áreas da nossa vida. Sabe, Deus está nos alertando nessa noite a não andarmos como um povo que duvida, como um povo que parece que não tem pai. Você não é órfão. O pai da orfandade é Satanás, mas nós temos Deus, e o Espírito que está sobre nós é o Espírito de adoção, de justiça, de poder, de autoridade sobre a vida do povo dele. Deus vai fazer um reboliço no Egito. Vai tirar o povo daquela condição de escravo. Mas sabe que a mente não muda. Eles continuam com mente de escravo. Sabe quando Deus está operando na nossa vida, mas a mente não muda. Por fora nós até mudamos. A forma de falar até muda, o jeito até muda. Mas a mente no interior. Nós não andamos como alguém que é oprimido. Nós não andamos com alguém que é rejeitado. Nós não andamos com síndrome de gafanhoto. Tem gente que se vê muita coisa, não é? Tem gente que se vê muito menos do que é. Quando Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Os irmãos, eles vão chegar diante ali da terra, Números 13, 2. Deus vai falar para Moisés, olha Moisés, no versículo 2. Envia alguns homens em missão de reconhecimento para olhar a terra aí, para andar ao cabo de 40 dias. Vê se o habitante dessa terra, vê se o povo é forte. Vê se o povo é fraco. Olha as estruturas. Vê se realmente é terra que emana leite, é terra que emana mel. Eles vão mandar os arautos. Sabe, detalhe, irmão, não é qualquer pessoa que eles estão mandando, não. É um líder de cada tribo. Ele não pega alguém que não conhece, ele não pega, não, ele vai pegar um líder de cada um príncipe das 12 tribos. Um de cada, para olhar a terra. Eu entendo aqui que ele está falando de liderança. Eu entendo aqui que ele está falando com aqueles que Moisés escolhe mediante ali ao que Deus manda. A liderança. Está lidando com homens de visão. Esses homens eles vão olhar a terra. Porque essa foi a ordem. Veja a terra. Vê o povo que habita nessa terra. Se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muito. E como é a terra em que habita. Se é boa, se é má. E quais são as cidades em que habita. E os acampamentos ou as fortalezas. Eles vão olhar. Eles vão ver que Deus não mente. A terra era boa. Foram até o vale de Escol. Pegaram um ramo de David, um cacho de uva, 2 homens para carregar, de tão grande que era. Sabe, trouxeram também, assim como romãs, como figo, significa prosperidade. Eles vão entender, eles vão provar, eles vão experimentar que Deus é que fala, o que Ele fala é verdade. Sabe, irmão, não vivemos só, a promessa até nos incentiva, nos impulsiona. Mas vivemos daquilo que a palavra diz. Mas a promessa nos impulsiona sim. Eles vão ver que aquilo ali, que a terra era boa. Moisés era o intermediador. Escute isso. Atos 7, 38. Vai dizer que Moisés foi intermediador entre o povo de Israel. Ele era o anjo que Deus deu. E o anjo que Deus deu a lei. Era o anjo que falava. Deus falava através de Moisés. E Moisés passava isso para o povo. O mediador. Eles andam, ao cabo de 40 dias, os 12 espias. Eles vêm trazendo um relatório para Moisés. Nesse relatório, eles também não falam mentira. Vimos ali os anaquins, os descendentes de gigantes. E eles vão colocar o aval deles. E eram os nossos olhos como os olhos deles. Como gafanhotos. Gafanhoto é algo que você esmaga com os pés. Mas Deus havia lhe prometido. Ele vai dizer lá em Êxodo: ouvi a aflição do meu povo e desci para livrar. Sabe, quando Deus promete, Ele garante, irmão. Só que entre o sonho e a realização tem uma coisa chamada processo.
Sabe, ninguém pensa no processo quando sonha. Ninguém pensa no processo quando quer algo. Entre o sonho e a conclusão do sonho, tem um abismo chamado processo. E todo mundo tem que passar por ele. E o problema é que na hora do processo, eles tiveram síndrome de gafanhoto, sentimento de pequenez, síndrome de inferioridade. Não houve conversa. Sabe por que não houve conversa? Porque se soubesse que eles eram espias, seriam mortos. Assim como foi quando eles foram lá, entraram em Canaã, tiveram que ficar escondidos na casa da prostituta Raabe. Senão eles seriam mortos. Ninguém conversa. Ninguém fala, eu te vejo pequeno. Eles se acham pequeno. O problema da batalha na mente é essa. É que Deus está falando que dá e nós estamos falando que não. Que Deus está falando que Ele é soberano e é poderoso e a gente está olhando só para as circunstâncias, para os gigantes, para os anaquins. Os gigantes hoje são estruturas que nos impedem de ir além. Sou pequeno, sou frágil, sou fraco, o pastor não sabe de onde eu saí, não sabe a família da qual eu fui formada. Não sei, não dá para mudar isso, mas eu sei de uma coisa: o Deus que escolhe, prepara e faz. Eu sei que os homens têm seus sons pior, mas Deus também tem o sério. E os gênios prevalecem. Para alguns você nunca vai ser ninguém. Para alguns você nunca vai ser capacitado e não tenta viver para mudar isso. Ouça o que Deus tem e Ele acha sobre você. Essa é a grande diferença. Sabe, a situação era a mesma. Eles sobem, eles espiam, e mesmo assim, pastor, mas foram os 12 que trouxeram um relatório negativo? Não. Foram só 10. Os 12 viram a mesma coisa. E trazer um relatório negativo para Moisés, que era o intermediador, era trazer um relatório negativo para o próprio Deus. Essa é a grande questão. Quando Deus coloca Moisés na frente, falar com Moisés, e éramos como gafanhotos, aos nossos olhos dele, essa terra não podemos conquistar. Essa terra é terra que devora os seus moradores. Caixa d'água é terra que devora os seus moradores. Comunidade da linha é terra que devora os seus moradores. São Mateus é terra que devora os seus moradores. Mas se porventura Deus falar, vos entregarei na mão da igreja, toda essa terra, creia que aquele que está conosco tem mais poder do que o que manda isso tudo. Essa é a grande questão. Sabe, eles vão lá e vendo todos os sinais, por isso Deus vai falar: até quando esse povo me provocará? Olha para alguém e fala assim: até quando provocarás o teu Deus? Isso é sério. Pastor, não estou provocando não vou dar dúvida em nós. Sabe? Deus ele vai se levantar em relação a isso. Essa falta de fé do povo nele. Essa falta de esperança do povo nele. A questão aqui é que a maneira como você se vê vai ditar a maneira como você vai viver. Essa é a grande questão. A maneira como você se vê, a maneira como você se enxerga, não tem a ver com os outros, tem a ver com você. A maneira como eu me vejo, a maneira como eu me enxergo vai ditar a forma como eu vivo. Essa é a grande questão. Eles se viam pequenos demais. Não sei o nome dos dois jovens aqui, mas eles se viam pequenos demais, sabe? Você é o que você vê. Você vive da forma que entende que é. Sabe, tem gente que tem tudo para dar certo, mas se vê dando errado. A guerra é aqui. Deus poderoso, a guerra física ainda não tinha acontecido. Eles já estavam perdendo a guerra, irmã Rayane, na mente. Eles estavam perdendo a batalha aqui. Sabe, eu vejo coisas assim de Deus para pessoas aqui impressionantes. Às vezes as pessoas não se enxergando dessa maneira. É claro que tem uma caminhada. É claro que tem um caminho pela frente. É claro que tem um preparo do Senhor sobre a nossa vida. Mas cuidado com a forma que você se vê. E não se vê a forma como você acha que eu te vejo. E éramos aos nossos olhos, assim como aos olhos dele. Como se ninguém nunca falou que você é incapaz, você pode olhar para mim e achar que eu te acho incapaz. Tem mais a ver com você do que o que eu acho. É aquilo que está dentro de nós. Sabe, tem coisas que saem da nossa boca, irmão.
tem mais a ver com aquilo que nós estamos sentindo. Tem mais a ver com a forma que você está se achando do que realmente alguém te enxerga. Se viram como gafanhoto, síndrome de inferioridade. Se viram pequeno demais para louvar, pequeno demais para orar, pequeno demais para começar um culto. Então é assim que você vai ser. Pequeno demais para que Deus possa te usar. Então, não seja usado. A questão é como você se vê, a forma como você vai viver. Agora, um pouco de ousadia em Deus não faz mal para ninguém. Sabe, ousar em Deus não faz mal. Deus até quer isso. Ele vai dizer que é necessário que aquele que se aproxima dele creia. Ele nos incentiva a ousar através do nome dele. Nos incentiva a falar. Sabe, é claro que não vamos dar salto no escuro. E ele não é responsável por isso. Vai chegar na praia, não. Se Pedro andou, eu vou andar também. Tu vai morrer afogado. Ele não mandou você andar. Mas aquilo que a palavra diz, ela garante. Aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, Ele nos garante também nessa questão. Mas a questão é como você se enxerga. Como você se vê. Essa é a questão. Sabe, a baixa estima é um negócio sério, irmão. Na baixa estima você vive em relação ao que pensa de você. O que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão falar? Você está muito preocupado com o que os outros acham, mas o que Deus acha? O que o Espírito Santo está dizendo ao teu respeito das posições que você tem tomado? A gente está muito preocupado com outras questões, nos olhares das pessoas. Mas o que Deus está falando sobre isso? Sabe o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9? Pois sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Olha só, é mentira isso? Paulo perseguiu, Paulo botou na cadeia, Paulo votou a favor. Cristãos morreram no voto de Paulo. Ele vai sentir o menor. Paulo vai entender que ele chega depois. Paulo vai entender que ele tem encontro com Jesus no caminho lá de Damasco. Ele fica cego. Alguém vai orar por ele. Ele vai mandar alguém a orar por ele. Ele vai receber o Espírito Santo. Ele passa um tempo longe no deserto, vai ter as visões. Ele vai entender que ele é pequeno. Ele vai entender que ele perseguiu a igreja. Ele vai entender que ele começou errado. Mas ele vai falar algo aqui que é tremendo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Ele sabia o trabalho dele. Ele sabia para quem ele fazia. Ele reconhecia o que ele fazia, sabia que Deus também. Mas entendia que, apesar de todo o esforço dele, a graça fez ele ser o que era. Fala assim, ó. Primeiro ele começa falando o quê? Sou o menor. Trabalhei mais do que todos. Ele se esforça na fraqueza dele. Ele se esforça na habilidade que ele não tem. Toco menos que todo mundo aqui, mas vou primeiro. Me sinto que eu prego menos que todo mundo, mas vou mergulhar na palavra para melhorar. Oro menos que todo mundo, mas vou mergulhar na intercessão para melhorar. Creio menos que todo mundo, vou passar a crer mais, Senhor. Abre meu entendimento. Vou descer, vou orar, vou mergulhar em ti e se esforça. Trabalhei mais. Olha para alguém e fala assim, ó, tira o prejuízo. Olha para ele isso, na tua fraqueza, se esforça. Naquilo que nós somos ruins, é justamente onde você tem que se esforçar mais. Mas não tem inclinação para isso, inclinação para aquilo. Mas só uma mulher passa reto, olha para frente e vai embora. Se esforça. Esforça que Deus é contigo. Está toda hora meia boca, meio lá, meio cá. Se esforça para estar. Quando a emoção falar para não fazer, tu vai e faz. Porque sabe que é o melhor caminho. Sempre vai haver um processo, sempre vai haver uma guerra. Sabe, é para se esforçarem no Senhor. Mergulharem no Senhor. Mas eles vão murmurar. Mais uma vez. Sabe, aqueles 10, tirando Josué e Caleb, os 10 espias, inflamaram todo o povo, irmãos. Inflamaram toda uma congregação. Mas inflamaram num ponto. Então, alguns estavam gritando, levantemos o capitão e voltemos para o Egito. Preferiam viver como escravos do que lutar pela liberdade. Tem gente que prefere viver nas prisões, que não tem nem barra.
do que correr para os pés do Senhor para ser livre. Para honra e glória do nome dele, está pensando que ele não tem poder para te curar. Mas tem gente que prefere viver esse ciclo do que correr para Cristo, do que descer, do que orar, do que clamar. Sabe, não troca o melhor de Deus na tua vida não, por prato de lentilha. Tem guerra, tem luta, mas o melhor lugar para estar é nos pés do Senhor, seja qual for a luta, seja qual for a guerra. Pastor, teu síndrome de gafanhoto também, eu tenho uma autoestima, Deus é poderoso para te fazer ver como você é, como Ele quer que você seja. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, glória. Paulo se esforçou. Pedro se esforçou. Jesus batalha por Pedro. O diabo quer te peneirar como trigo. Mas eu orei, eu entrei. Sabe, tem gente dando volta achando que está bem, mas não está bem não. Se Deus abrir seus olhos espirituais, a mesma coisa. O diabo está doido para peneirar alguns aqui igual trigo. Mas Deus, o Espírito Santo, tem velado e zelado pela nossa vida. Sabe, se esforça. Está vindo conferências de mulheres aí. Irmãs, presta atenção no relatório que tu está trazendo para a liderança. Presta atenção em qual relatório tu está dando para a liderança de mulheres. Ah, minha irmã, eu estou fraco. Ah, minha irmã, estou isso. Ah, minha irmã, estou enfraquecido. Levanta a tua cabeça porque Deus é contigo. Cuidado. Porque teu relatório pode inflamar uma liderança inteira. E a nossa função como igreja é ajudar um ao outro. Sabe, está difícil? Lá tem Anaquins, tem Anaquins. Conferência está vindo aí. Estruturas grandes tem. Está difícil, tá? Mas Deus é conosco. E é relatório de crente tem que dar. Deus é conosco. O pastor não está fácil. Está difícil, é guerra. Eles parecem que são 10 vezes mais do que nós. Quanto mais eu oro, pior fica. Mas eu creio que se Deus quiser, nos dará vitória. Se levanta Josué e Caleb. Eia, suplamos. O Senhor nos entregará como pães. Não somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Sabe, é só mais uma luta. Olha para mim e fala assim, é só mais uma luta. Tu vai contar testemunho dessa guerra, presbítero Léo. Fica firme, Rafael. Tu vai contar testemunho de como Deus virou o teu cativeiro. A gente pensa que é o fim, para nós é o fim. Mas se Deus disser que não é, ó, tem um horizonte todo ainda pela frente. Sabe, um povo que se vê pequeno. Levanta Josué. Levanta Caleb. Sabe o que acontece com eles? Quase foram apedrejados, irmãos. Quando tu crê no que ninguém mais crê, as pessoas ficam com pedra também. Quando tu enxerga o que mais ninguém enxerga, as pessoas vão tacar pedra em você também. Mas fica firme em Deus. Fica firme em Cristo. A guerra é essa. É o inimigo falando, você é pequeno demais. Você nunca vai fazer ninguém feliz e nunca vai ser feliz. São as palavras do passado. São as palavras do presente. Sabe, são as pessoas não te dando valor. São as pessoas não te enxergando. Essa é a guerra na mente. E alguns perdem batalha por isso. Porque não creem que Deus é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Infinitamente mais do que pedimos. Infinitamente mais do que pensamos. Infinitamente mais do que tudo aquilo que podemos imaginar. Deus é poderoso para fazer. Hoje, ontem, amanhã e sempre. Com Deus não é fim, não é o fim. Não é o fim. No meio dessa batalha aí, tem que parar de ouvir muitas vozes que estão na cabeça. Tem muitas vozes nas mentes. Às vezes a gente se revolta porque a gente sonha. Mas o sonho era só nosso. Mas quando é o sonho de Deus para nós, as coisas acontecem. Tem processo. Tem guerra. José sonhou. Foi vendido. Ficou como escravo na casa de Potifar. Ficou na prisão. Mas tem um mistério aí.
diz que o Senhor era como onde ele ia, seja o buraco mais profundo, Deus o destacava lá. Seja na prisão, Deus o destacava lá. Seja na casa de Potifar, Deus o destacou lá. Seja no palácio, ele foi o segundo do palácio. Porque as mãos do Senhor era com ele. Não duvide. Pastor, qual foi o principal problema do povo? Razoar. Tem gente que razoa demais. Pastor, como será que Deus vai agir? Como será que Deus vai tratar a nossa geração, presbítero? Com o coração tão endurecido. Como olhar para aquela oração de Paulo, pedindo para que o Espírito, o Senhor, pelas riquezas da sua glória, opere no homem interior. Olha como está o homem interior da nossa geração, destruído, vivendo da opinião dos outros, sabe, vivendo a marca da aparência. Sabe qual é a marca da aparência? É a marca que evita perseguições. É só tu se olhar em volta, todo mundo faz, tu vai fazer também, aí tu não é perseguido, vai ser igual. É a marca da aparência. Olha como está o homem interior, todo quebrado, ansioso, deprimido, sem fé, frio. E Paulo vai orar para que Deus, pelas riquezas da sua glória, Efésios capítulo 3, opere no homem interior incrédulo. E a gente fica razoando, como será isso, pastor? Como é que Deus vai agir no meio de uma igreja que hoje já não acredita mais nele como era? Que isso, pastor? Essa é a grande verdade. Sabe, estamos olhando circunstância, estamos olhando para as situações e deixando de acreditar no que a palavra diz, no que ele tem para nós. Tem gente que já até se conformou. Minha vida vai ser assim mesmo. Vou viver mal, não lembra nem do primeiro amor, não lembra nem de quando Deus te... o que ele disse que teria e faria na tua vida. Parece que o mundo vai acabar no deserto, irmão. Eles só não entraram em Canaã porque duvidaram. Fica mais 40 anos aí dando volta no deserto. Todos aqueles que viram meus grandes feitos, todos aqueles acima de uma determinada idade que já entendiam o que eu fiz, vão morrer todos no deserto. E a gente fala assim, pastor, mas quem tem promessa não morre. Morre sim. É necessário andar de acordo com as promessas que se tem. É necessário se posicionar de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, ainda não é tarde para nós, não. Mas não fica trazendo um relatório negativo. Não fica inflamando outras pessoas. E nem inflame teu coração com síndrome de gafanhoto e sentimentos de pequenice. O que Deus tem para cada um de nós, Ele tem para cada um de nós. Agora é necessário se lançar. É necessário acreditar. É necessário ver cartas aos Hebreus 11:6. É necessário se achegar a Ele. Hoje é noite de oração. Mas quando dobrar o teu joelho aqui nessa noite, creia que Ele é galardoador. Creia que Ele é poderoso. Nem se for para alinhar tuas emoções à vontade dEle. Tem coisas que não vai acontecer agora, Felipe. Quantas coisas você achou que não ia acontecer? Acontecer, mas não aconteceram. Mas Ele vai deixar de ser Deus na tua vida por isso? Ele tem o seu momento. Ele sabe os porquês, irmãos. Mas de uma coisa eu sei. Falta de crer. Falta de crença nele. Falta de credibilidade nele. Pode ser um motivo de algumas cadeias não estarem sendo rompidas na nossa vida. Estamos ficando céticos demais. Duvidosos demais. Será que Deus ainda cura? Será que Deus ainda pega o traficante e faz ser pregador do Evangelho? Será que Deus ainda pega o viciado e faz ser homem de Deus? Será que Deus ainda pega a prostituta e faz ser mulher de oração? Será que Ele ainda tem poder para isso? A Bíblia diz que Ele é imutável, que Ele não muda, que Ele é poderoso. Quem tem mudado somos nós. Quem está com crise somos nós. Quem está com sentimento de inferioridade somos nós. E até em relação ao mundo, irmão, nós somos espelho para quem está lá fora. Não era para nos sentirmos pequenos nem menores. Mas um povo mais que vencedor, raça eleita, sacerdócio real. E não vamos só de bênção material, mas daquilo que Deus tem para a nossa vida espiritual. Deus é poderoso, irmãos. Temos que voltar a crer num Deus impossível. O que é impossível? É aquilo que os olhos humanos não dá para fazer. Aquilo que os olhos do humano não tem como. Ele faz. Ele ainda cura câncer.
o aleijado ainda anda, o cego ainda vê. Às vezes ele usa o médico, às vezes ele opera como ele quer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso. Mas podes tu profetizar sobre esse vale? Podes tu profetizar sobre esse? Não é ele que vai profetizar, porque ele é a própria palavra. Eu acho que ele vai botar quem? No meio das flores para profetizar? Só existe clamor e profecia para mudança no meio da onde? É do vale. Então o que ele vai botar no meio do vale? Para poder ver, para poder trazer uma realidade que não existe. É o profeta. Quem profetiza? É o profeta. Ele abriu o mar. O gigante está aqui. Mas quem vai se colocar na frente do gigante? Somos nós. Mas quem vai na nossa frente? É o Deus poderoso nas batalhas. Tem gente que não quer nem se colocar na frente do gigante. Quer vitória, mas não quer nem tentar. Quer vitória, mas não quer nem lutar. Quer vitória, mas não quer nem perseverar. Sabe? Quer sair do vício. Quer sair das drogas, das guerras, mas não quer nem tentar. Não quer nem se entregar. Não quer nem tomar uma postura de fé. Uma postura de fé nessa noite. Deixa que o resto quem vai fazer é ele. Ele é poderoso. Precisa forçar a tomar a postura. Ele é soberano. Nós vamos responder a esse chamado. Vamos parar de trazer relatório negativo. Sabe, tem gente que é muito otimista. Só vê o lado ruim da coisa. Ou melhor, pessimista. Só vê o lado ruim da coisa. Tudo está sempre ruim. Sabe, o copo no meio para o pessimista é um copo vazio. Para o otimista é um copo quase cheio. E é o mesmo copo. Mas é a visão. É a forma como eu vejo, a forma como eu me porto. Me vejo pequeno demais. Tu vai andar como alguém que é pequeno demais. Me vejo frágil demais. Qualquer coisa vai te machucar. Agora eu me vejo como uma pessoa que não tem muita coisa, mas que em Cristo é mais que vencedor. Você vai além das expectativas das pessoas e da sua própria, a seu respeito. Não estou fazendo aqui culto de autoajuda. Estou trazendo a palavra de Deus. Existe terapia de autoajuda. Sabe, fé não é autoajuda. Fé é romper. Fé é trazer aquilo que não existe ao natural. Fé é crer antes de existir. Fé não é ver para crer. É crer para ver. Isso é fé. Vamos orar? Agora, que relatório tu vai entregar para Deus na tua oração nessa noite? Que relatório tu vai trazer aí nesses dias de conferência, mulher? Qual o relatório para a liderança? Um relatório que vai inflamar todo mundo? Um relatório que não dá? Ou um relatório de quem crê no sobrenatural? Que pessoas vão se levantar, levanta, desperta, levanta. Que relatório tu vai trazer para cá, para a liderança? Porque o teu relatório pode inflamar uma liderança inteira. Pela primeira vez eu vejo Moisés e Arão vulneráveis. Pela primeira vez eu vejo Moisés e Arão sem saber o que fazer. Moisés rasga as vestes e cai com o rosto no chão. Arão faz a mesma coisa. Sabe, o relatório foi tão ruim que eles trouxeram, que inflamou até os líderes, ficaram sem ação. Você não está aqui para inflamar a liderança com relatório negativo, não. Da mesma forma que a liderança ora pela tua vida, ora pela vida dela. Da mesma forma que a liderança diz, ó Deus é contigo, é poderoso. Seja um braço forte que vai levantar a mão da liderança e minhas terras. Sabe, isso é ser povo de Deus, irmão. Quando está mais ou menos, o outro se levanta. Mas até quando vamos ficar desanimados? Se me trouxe a cabeça, uma certa feita o pastor pregando sobre uma irmã que ele falava, como você está, minha irmã? Estou desanimado. Como você está, minha irmã? Ah, estou mais ou menos. Como você está, minha irmã? Ah, o senhor sabe. Certa feita se manifestou um demônio na igreja. Repreenderam o demônio falou assim, eu vou sair dela, não vou entrar naquela irmã que está sempre fraca lá na frente. Ela, não, hoje eu estou forte, hoje eu rodou em tudo, irmão. Mas vai ver o histórico do que sai da boca. O histórico do que e da boca sai, o que está cheio, do coração. A gente consegue disfarçar isso muito bem. Mas uma hora sai.
Não tem jeito, a palavra é verdade. Sempre fraca. Sempre mais ou menos. Até quando esse povo me provocará? O Senhor fala para Moisés. Ah, pastor, esse é o tempo da lei, pastor. Hoje eu posso andar como eu quero, da forma fraca, Deus é bom. Mas também tem o seu tempo. O carro se transforma. O Espírito passa. Deus tem promessa? Tem. Mas creia. Não falei que o processo é fácil. Deus falou, vamos começar o ministério. Quem disse que ia ser fácil? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, só não pensa no trajeto. Pegar 12 horas de avião até lá. 10, 11, 12 horas de avião até lá. Ninguém pensa no trajeto. A gente só pensa na promessa. Mas no trajeto e no processo para a promessa, tu vai ser um grande pregador. Mas tem processo. Olha para alguém e fala assim, tem processo. E tem que ficar firme no meu processo. Tem que ter fé para romper, mas tem que ter fé para permanecer. Tem que ter fé para continuar. Tem gente que até rompe, mas não permanece. Até começa, mas não termina. Até vai, mas não acaba a corrida. Tem fé para permanecer? Fé genuína, irmão. É fé que rompe e é fé que permanece. Fé não fingida. É fé que em meio às tribulações está lá. Dando glória a Deus no manancial, no oásis, dando glória a Deus no deserto. Fé não fingida.